Uou, salve galera, estamos começando mais um podcast aqui do Clube da Bola, o nosso segundo tempo, né? O Clube da Bola aos sábados na NDTV e toda semana um episódio diferente aí, hoje com uma resenha muito boa, já vou anunciar o nosso convidado. Durante a semana a gente com episódios novos aqui no YouTube, no Spotify e também no ndplay.com.br. Aqui na mesa comigo, Alisson Francisco, sempre uma alegria estar pertinho de você. O prazer é todo meu, mancha. Legal demais. Com a gente também Jorge Júnior, eu já lanço uma pergunta. Trouxe o banjo? Calma, pouco tempo, né? A gente se despede aqui de Jorge Júnior, a participação dele foi legal hoje no programa. Eu vou trazer. Legal, precisa. Na segunda-feira que vem, que a gente faz o próximo episódio, nossa resenha pós-jogo, eu vou trazer o banjo. Vou tocar 2 músicas, a semana inteira vai ser pra aprender 2 músicas pra tocar aqui. Eita, coisa linda. E anunciar nosso convidado, né? Luiz Guilherme da Conceição Silva. Assim ninguém conhece. Assim ninguém conhece. Agora se eu chamar assim Muriqui ou Muriking, tá aí o pessoal já vai conectar o nome à pessoa. Você que tá assistindo o nosso podcast, além do áudio, tá assistindo em vídeo, não é inteligência artificial não que tá aqui do nosso lado não. O homem não envelhece um dia, pô. Tá igualzinho, né? Tá igualzinho, quando apareceu no Madureira, tá igualzinho, não é inteligência artificial, é Muriqui. E ao vivo e a cores aqui com a gente, batendo um papo, que alegria te receber, cara. Bom dia, é um prazer estar aqui participando da mesa com vocês, trocar uma ideia, conversar um pouquinho. Histórias do Brasil e da China, ele vai contar pra gente. Do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Ele jogou bola com uma galerinha, hein? No final aqui, tá tudo preparado aqui. Pra gente fazer aquela tier list pra ver quem que é o melhor, quem que ganha, o grande campeão de quem jogou ao lado do Muriqui. Tem muita gente, tem gente... Olha, peixe graúdo. Ah, que legal. E o Muriqui que tá morando em Floripa, Muriqui. Sim, aproximadamente 5 meses. Eu parei de jogar, né, e decidi me estabelecer aqui em Floripa, junto com a minha família, meus filhos, minha esposa, né, então é um lugar que a gente gosta muito, né, então a gente se adaptou muito bem aqui e escolheu aqui pra passar a nossa vida aqui. Rapidamente, eu sei que o Alisson tem uma pergunta engatilhada, mas já se banhou nos mares da ilha? Já, Tomou um banho de mar? Já Pegou um dia de vento sul? Pô, que é o que mais tem, né? Já comeu pastel e caldo de cana no mercado? Da outra vez sim, dessa vez ainda não. Então eu vou te dizer que tu não vai mais embora. Já é manezinho. Já é manezinho. E aí, Muriqui, o que tá achando dessa nova fase? É mais tranquilo tá do lado de fora, sem ter aquela obrigação de treinar? Acho que dá uma aliviada, né? Sai um peso das costas. Ah, sem dúvida, né? Acho que foram 20 anos como atleta profissional, né? Acho que chega um momento da sua vida que você tem que priorizar outras coisas, né? E eu já vi um tempo já com essa ideia de poder parar, de se era o momento ou não e tal. Fisicamente o jogo estava muito mais acelerado, muito mais difícil para mim poder aguentar os pós-jogos, os treinamentos. E aí decidi pendurar a esteira, né? Ficar do outro lado da televisão assistindo, que é muito mais fácil, muito melhor, né? Então, assim, tô feliz com essa nova vida, né? Tendo mais tempo com a minha família, né? Participando de coisas que eu não tinha possibilidade de participar antes. Então, para mim tá sendo muito bacana ter essa nova vida. Não tenho nenhum tipo de vontade de voltar. Muitas pessoas me perguntam, né? Pô, e aí? Sente falta? Cara, zero. Não sinto falta de nada. Desfrutei muito, aproveitei muito aquilo que a profissão podia me dar. E agora eu quero aproveitar outras coisas. Isso é raro, né? Porque geralmente o atleta ele sente até essa falta de estar no meio ali do espetáculo. Tem toda aquela questão do ego, de estar participando, de ter o torcedor apoiando. E engraçado que o Muriqui, até fora do ar, conversava com a gente sobre isso. Se preparou mesmo psicologicamente, mentalmente para essa parada, né? Assim, a minha ideia era parar bem mais cedo do que eu parei, né? E ao longo do tempo eu consegui jogar, né? Consegui jogar bem em alguns lugares. E isso vai te estimulando a continuar jogando, né? Então, assim, todas as vezes que as pessoas me perguntavam, quando você vai parar? Eu falava, cara, final do ano eu vou ver. Se eu tiver condições de jogar, eu jogo. Se eu não tiver condições de jogar, eu paro. Né? Então, assim, eu nunca fiz planos de parar de jogar com 37 anos, foi quando eu parei. Né? Sempre fiz plano para parar com 34, 35. Né? E o tempo me ajudou, né? Me preparei também fisicamente para poder jogar, né? Treinava bastante quando treinava, né? Tinha um cara que me acompanhava diariamente para poder passar treinamentos, recuperação. Isso me ajudou a prolongar minha carreira. Então, assim, o fato de eu ter conseguido jogar até os 37 anos tem todo um preparo por trás, um investimento que eu fiz por trás, né? Isso me ajudou muito para chegar aos 37 anos jogando. Mancha, então eu não tenho dúvida
que na China, ele deve ter trazido da China, via Shopee, ou aqui na Casa de Jureira, aquela câmara hiperbárica, Tem. piscina de gelo, Tudo. com gelo, tudo, sabores tudo. cítricos e tudo que é pra dar um gostinho. O cara em casa que tá com vídeo vai entender o que eu tô falando. Tô surpreso, o Muriqui tá inteiraço. Sério mesmo, Diferente Muriqui, de parece... mim, de ti, né? Diferente da gente, o Muriqui olha pra A gente. gente, o Mancha, nós pegamos uma estradinha de barro. o Muriqui vem do asfalto, né? É, Asfalto. diferente. E eu soube, daí tu me disse a verdade, que o Muriqui tá indo pra Hollywood, aquele incrível caso de Muriqui Butler. Nasce velho e vai ficando mais novo, vai gravar o filme, continuação, participação de Brad Pitt. Mas eu quero perguntar pra ele, o Muriqui, normalmente o jogador, boa parte deles, né, depois que acaba a carreira, começa, pô, preciso fazer alguma coisa, vou estudar pra ser técnico, vou ser gerente de futebol, vou trabalhar com base. A teu pós-carreira agora é fora do futebol, é aproveitar um pouco mais a vida? Eu acho que a China te deu uma boa retaguarda ali, é aproveitar um pouco mais a vida sem estar ligado diretamente ao futebol? Cara, não. Assim, eu penso em trabalhar com futebol, mas não necessariamente como treinador, como gerente, porque eu acho que essa função, ela é até pior do que esse jogador, né? Quando você é um gerente de futebol, você é um treinador, você não tem... Por exemplo, quando eu era jogador, eu ia, treinava durante 1h30, 2 horas e ia pra minha casa. Não tinha que ficar pensando se eu tinha que contratar, se eu tinha que mandar embora, o que eu tinha que fazer pra melhorar. Não tinha que preparar treino, não tinha que olhar treino no adversário. Então, assim, é uma rotina muito desgastante, né? Porque você tem que analisar todo um contexto, não precisa só pensar em você. Eu, como atleta profissional, só pensava em mim, né? Como precisava melhorar, precisava descansar, me alimentar bem. Então, assim, essas funções, assim, não passam pela minha cabeça, porque é uma função até pior do que como jogador, né? Nos meus últimos... Desde 2018, eu mesmo fazia meus contratos, né? As pessoas me ligavam, não tinha empresário, então eu mesmo negociava tempo de contrato, valores, enfim, cláusulas. Só tinha um advogado para poder me orientar na parte jurídica, para ver se o contrato estava de uma forma correta, para não prejudicar. Então eu sempre negociei meus últimos contratos. Então, assim, a minha ideia é fazer um curso de intermediação na CBF, né? E seguir esse caminho que foi os últimos anos da minha vida eu que fiz. Então, assim, eu acho que já tem É claro que é diferente, né? Eu negociava muito mais com um cara que era intermédio do clube, que chegava até mim, ó, tenho uma situação de tal time e tal, te interessa? Começava a conversar com o cara e não conversava com o clube. Agora, basicamente, tem que conversar ou com um cara, que é o intermediador, ou com o clube. Então, se muda um pouquinho quando você vai negociar com o clube. Então, mas a minha ideia é seguir nesse caminho, né? De ser intermediador ou empresário, enfim. Legal, Muriqui, o apelido, né? É um bairro de Mangaratiba, é isso? Isso, Rio de Janeiro. Interior do Rio de Janeiro. Interior do Rio de Janeiro. Interior não, Mangaratiba é terra do Neymar agora, né? Tem um sítio lá, né? Sítio não, Não, tem uma casinha lá. Disneyland lá. Disneylândia. Num terreno que é do Muriqui. Entendeu? É um lago, entendeu? O lago. O Muriqui vem da geração do apelido, né? Ou do nome diferente, né? Depois que começaram a botar os dois nomes ali, o futebol deu uma desandada. Ele ia ser o Luiz Guilherme hoje. Luiz Guilherme. Guilherme não vingava. Não vingava. Tinha que ser Muriqui. Não, e isso, tinha que ser Muriqui, da época do apelido. Cara, como é que você vê o futebol hoje, cara? Mudou demais. Muito diferente. Assim, fisicamente quando eu comecei a jogar, não tem uma comparação, assim. Cara, as pessoas, muitos treinadores foram para a Europa, né? Fazer curso lá e tal. E hoje você não tem muito espaço para você pensar. Isso é muito mais... O jogo é muito mais físico do que técnico. Então, assim, o cara que tem menos técnica e tem uma boa capacidade física, ele consegue jogar, né? E o cara que é mais técnico hoje, o cara não... Você pode ver aquele do colombiano que veio para São Paulo, ele não conseguiu jogar. Então, assim, na Colômbia ele conseguiu jogar porque os caras corriam para ele. Então, assim, um exemplo, assim, meio que clássico do que eu tô falando, né? Então, assim, um cara que é só técnico e não tem a intensidade que o jogo te pede, dificilmente ele vai conseguir jogar. Então, assim, o futebol mudou muito, muito, assim. Então, você vê jogo muito agrupado, muito juntinho, né? Pouco espaço. Antigamente o cara cansava e aí você tinha mais espaço. Agora não. Agora o jogo é compactado o tempo todo. Então, o jogo mudou muito. Isso é bom por um lado, mas assim, ele perde um pouco a essência. O brasileiro perde um pouco a essência, né? O brasileiro é muito drible, muito improviso. E você pega os caras que têm mais essa facilidade, os caras se destacam e vão embora logo. Então, assim, essa mudança é significativa. Chegasse a perceber isso na reta final de carreira, agora, lógico, a parte física já não acompanhava aquela velocidade de antigamente, então na parte técnica tu conseguia ser diferente dos outros, mas aí tu ficava
perdia, no caso, na velocidade Sim. e acabava... Cara, assim, por exemplo, no Avaí eu comecei jogando de 9, né? Falso 9. Cara, função que era teoricamente mais fácil de se fazer, que se exigia menos fisicamente. Aí depois eu comecei a jogar de extremo. Cara, é bizarro, assim. Eu chegava em casa moído, assim, de cansaço, porque era um jogo que você tem que marcar e atacar, né? Então, assim, muitas das vezes eu não conseguia acompanhar, né? E aí, às vezes, o Barroca, muitas das vezes, colocou um cara ali pra me ajudar, né? E jogava com o Cortez também, que era um cara que guardava mais posição e tal. Isso me ajudava também. Então, assim, mas assim, cara, não... É muito difícil. Muito, muito diferente, assim. Então, tinha condições de jogar tecnicamente, mas fisicamente o jogo me exigia muito. E ao longo da minha carreira eu tive muitas lesões também, que me atrapalharam também bastante. E aí eu não... Tipo, fiz 2 operações que... Depois que eu fiz as operações, meu corpo mudou muito, né? Eu sentia muita dor, assim, pra poder jogar e tal. Mas, assim, mudou muito. Muita diferença. Legal, só pra dar uma passada aqui, daí tu me ajuda se tiver algum erro. Fiz uma colinha aqui, começou na base do Flamengo, 2004 entrou no profissional do Madureira, depois Vasco da Gama, Paysandu, Irati, Avaí, Deportivo Brasil, Vitória, Ituano, voltou pro Avaí, daí começou a ganhar dinheiro, 2010, Atlético Mineiro, daí depois foi pro Guangzhou Evergrande, da China, Al Sadd, do Catar, Tóquio UFC, do Japão, Tóquio B teve um Tóquio. Eu tenho aqui no currículo aqui, mas aqui. Não, é porque isso daí é um time que, por exemplo, quando os caras se machucam, ou vai treinar, vai jogar pra Entendi. ganhar ritmo de jogo. Voltou pro Vasco, voltou pra China, daí passou em outras equipes chinesas, Avaí, Remo e Joinville. Qual o nome daquele time da China ali? Aqui ficou difícil, né? Xinjiang, Everbright. Xinjiang. Hoje mudou de nome, é Changzhou. Changzhou, Everbright, depois tem o Guangzhou Might Lions, Avaí, Remo e Joinville. Realmente, a nomenclatura chinesa aqui, o meu mandarim não tá bom. legal. Diferente É muita do consoante. Muriqui. Arrisca um mandarim? Nada. Aprendeu bastante lá, mas ficou tempo lá. Né? Nada. Tinha um tradutor? Fiquei lá 8 anos e meio. Daí o manezinho já disse, fome não passava. Fome não passava. Pois é, não, deixa eu aproveitar já que entramos no assunto China. O que experimentou de mais diferente lá da culinária chinesa? Nada. Mas não teve oportunidade ou não tinha vontade? Não. Não deu vontade. Assim, Grilinho, o aspecto baratinha. assim não é muito agradável, não. E daí, eu tinha um cozinheiro, um chefe lá no Não, time, então, no clube? Preparava pra ti? Tinha, né? No primeiro clube que eu joguei tinha, né? O segundo não tinha, mas daí, tipo, não concentrava. Aí comia em casa, e aí só ia pra hora do jogo. O último clube, a gente também tinha um cara, né? Que fazia isso daí. E aí, fora do campo, a gente tem restaurante pra caramba internacional e tal, então você não passava perto, não, era tranquilo. Comer em casa, mas... Comer em casa a gente faz comida, almoço e janta lá, imagina. Jantar hoje em dia no restaurante australiano, hoje um churrasquinho, deve ter um galpão gaúcho lá, em algum lugar Cara, escondido. tem Pra comer um churrascaria. churrasquinho. Tem. Que legal, cara. Então, E não dá pra ser todo dia também, né? Não dá. Assim, cara, as pessoas têm uma ideia muito diferente do que é a China. A China não é grilo, não é escorpião. Cara, a China é muito bom. A gente tem aquela visão meio agrícola da China, Sim, né? sim, Do cinema, que mostra pra gente. Não, a China Conta pra gente aí como é que foi a tua impressão chegando na China, aterrissando lá na China. Cara, vou voltar em 2 dias. Meu pensamento, tipo assim, meu pensamento era, eu saí do Atlético Mineiro, eu fui, não sabia nada, literalmente não sabia nada, assim, não tinha informação zero, e aí cheguei lá e tal. Meu time na época tinha um hotel, né? A gente foi direto pro hotel do meu time, do time que eu jogava. E aí falei, cara, aí fui pedir uma comida e tal, o que saiu comer? Tinha uma roda assim eles colocam uma mesa como essa, assim, aí tem um negócio giratório e colocam uma comida e você fica girando, vai tipo petiscando. Eles não são aquela coisa de botam uma colher de arroz, não, eles vão petiscando e tal. E aí os caras com um monte de comida estranha lá, eu falei, cara, falei pro tradutor, quero uma pizza. Aí... Grilo ou barata? E aí eu falei assim, cara, não vou conseguir ficar aqui muito tempo não. Porque assim, cara, como eu disse, tava no Atlético Mineiro, né? Tava bem, jogando com frequência e tal. O que eu fiz? Eu vou arriscar, se der errado, eu volto pra um desse nível pra cima. Cara, eu fui... Primeiro jogo eu falei assim, não volto nunca mais. Sério? Primeiro jogo eu falei, não volto... Cara, quando eu recebi a primeira premiação, falei, cara, não volto nunca mais. Falei pra minha mãe, pro meu pai, falei assim, cara, esquece. Ganha muito, né?
Não volto nunca mais. E aí, cara, fui jogando, fui conhecendo a cidade. Eu achava que a cidade era ruim, só que eu não conhecia uma outra parte da cidade. Aí quando eu conheci, eu falei, ih, esquece. Aí eu comecei a gostar, eu fui sozinho, porque minha esposa na época tinha 17 para 18 anos. Tava terminando o estúdio e tal. Cara, final do ano eu casei, fomos pra lá, não voltamos mais. Com o perdão aqui do trocadilho que vai sair, mas o Evergrande é um dos grandes da China? Era, né? Era. Era, Caio. Quebrou. Quebrou, né? O cara lá fez alguma... Construtora, né? Era uma construtora? Ah, era tudo, né? Quando eu cheguei era só construtora, depois eles começaram a fazer carro, água, parque, enfim. E aí, o cara quebrou. E o que tinha lá na cidade, lá quando tava de folga? Praia não? A cidade da Gansu. Não, praia não. Guangzhou. Guangzhou. Mas é um pulo também pra visitar aqueles países da Sim, Ásia, sim, praia. sim. Tipo, da Tailândia ali dá 2 horas, Maldivas 5 horas, Singapura 5 horas também. Indonésia também é pertinho. Filipinas 4 horas. Sim, você consegue... E como tem muita folga por causa da data FIFA, lá diferentemente do Brasil, a data FIFA para. Então, assim, tem muita folga. Então, assim, o cara que quer viajar, quer conhecer, o cara conhece muita coisa. E além da grana, não tem tanta cobrança como no Brasil, né? Cara, o Não tem. Guangzhou já tinha. O Guangzhou tinha. Porque, assim, como investia muito, os caras cobravam muito. Então, assim... E tem aquela coisa assim, cara... Tu tá jogando, não tá rendendo. Em 6 meses, o cara te troca. O cara não tem paciência. Os caras têm grana, tem que pagar a multa pra te mandar embora. Beleza, vai embora, vou te pagar. Então, os caras não tinham muita paciência pra deixar você se adaptar. O cara não entendia que, tipo assim... Tô vindo de uma cultura diferente, nem todo mundo tem o mesmo adaptação que você teve e tal. E eu dei sorte também que eu peguei na 2ª divisão. E aí, tipo assim, cara, o nível era bem mais baixo. Então, assim, pô, isso te ajuda muito, né? Você fazer gol, ganhar confiança, os caras gostarem de você, porque assim, os caras gostam de você, mas se você não estiver jogando bem, cara, os caras não querem saber como você é como pessoa. Os caras estão preocupados com a tua performance. Se você performar, beleza. Agora, se não performar, esquece. Foi um momento alto da tua carreira em questão de artilharia, essa passagem, né? É, o melhor momento da minha carreira. Teve convite pra seleção? Cara, eu tive um convite, a gente foi jogar na Tailândia pela Champions da Ásia lá, que é tipo uma Libertadores deles lá. E aí a gente ganhou de 4-1, aí eu fiz 2 gols, o cara me chamou assim, mas foi um próprio cara do clube que perguntou, pô, tem interesse e tal? Porque eu fui perguntado por um repórter se eu tinha interesse, eu falei, cara, se vier o convite, toparia sim. Aí o rapaz do clube ouviu a entrevista, veio me perguntar e tal, mas só que não mandou. Aí depois de 4 anos os caras começaram a fazer isso. Eu já tinha saído fui pro Catar, aí já tinha que fazer todo o processo de novo, ficar 5 anos pra poder obter a cidadania. Legal, mas você pode Tu saiu com 4 anos, então, não chegou a... Eu joguei de 10 a 14, aí fui vendido pro Catar. Mas seleção brasileira você passou pela base. Base. Como é que foi essa experiência? Pô, muito bacana. Eu joguei até... Cara, fui convocado 3 vezes pra seleção. Uma pra um torneio no Japão, uma pra um torneio na Irlanda. Só que as 2 vezes eu machuquei. Aí eu não consegui ir. Aí na 3ª vez que eu fui, a gente foi jogar 2 amistosos em Joinville contra o Atlético Paranaense e o Curitiba. Aí nós jogamos contra o Goiás, eu machuquei de novo. Só que aí eu fiz exame no dia seguinte e não deu lesão. Deu só alguma coisinha pequena lá e os caras me liberaram pra viajar. Eu viajei, joguei um jogo contra o Atlético Paranaense, mas não tive oportunidade de jogar o torneio oficial. As oportunidades que eu tive, eu fui cortado e não consegui participar. Nesse período teu da China, eu imagino, o vestiário, né? Sempre com tradutor, né? Já falou, não chegasse a dominar o mandarim. Tem um vídeo que é viral, que é o Allan Kardec dando uma mijada no vestiário, palavrão, e o tradutor ali. Tu também usava desse artifício pra inflamar o vestiário chinês ali? Chinês é muito diferente, outra coisa. O tradutor não fala metade do que ele passou ali. Sério. Cara, várias coisas assim, pô, tu tá brabo com os caras assim, por algum motivo, tu vai falar pros caras. E quando você vai falar, né, como fala assim, fala com aquele cara ali, tá... Não, você começa a extravasar, como ele fez ali no vídeo, eu vi esse vídeo. Só que o cara vai e passa, tipo assim, numa calma danada, tu vê que o cara não tá passando. Entendeu? Tu vê que o cara não tá passando aquilo assim, porque, tipo, por mais que ele seja o tradutor, sabe que eu tô passando pro cara, o chefe dele vai ficar brabo com ele, então assim, ele não vai passar. Esquece, não vai passar. Comunicação, depois teve o Catar, depois teve o Japão também na tua história. A comunicação em algum momento atrapalhou ou não? Não. Quando eu fui pra China, eu não falava 0 de inglês, né? E o pessoal chinês também fala bem pouco. Aí eu comecei a aprender um pouquinho de inglês. E aí já tinha uns caras assim, tinha uns 4 caras que tinham jogado fora. Um na Holanda, no PSV,
na Escócia e na Inglaterra, e tinha uns outros ali que jogaram ali por lugares menores, assim. Então, assim, tu consegue ajudar, tipo, os caras falam inglês, fazem força pra te entender e tal. Aí tu começa a virar amigo dos caras, começa a sair com os caras assim pra comer e tal, então tu começa a desenrolar. No Catar, basicamente todo mundo fala inglês. No Japão, que o pessoal fala bem pouco inglês também. Aí tem que ter tradutor. É pior do que a China, eu achei. E eu morei em Tóquio. Achei que o pessoal fala bem pouco inglês. Então, assim, tive mais dificuldade no Japão do que na China, por incrível que pareça. Loucura, né? Loucura. Porque a gente, hoje em dia, a gente comentou em outro momento aqui, hoje em dia essas plataformas, né, de séries, de filmes, tem muito documentário de futebol, né? E muito documentário aí do Manchester, do Arsenal, do Figo, enfim. E a gente vê o vestiário uma Babilônia ali, né, cara? Tem um espanhol, tem um argentino, tem um italiano, tem um alemão, tem um norueguês, né? A língua que se fala ali, né? Por exemplo, o Pep vai no espanhol, mas, né, fala inglês também e tal. E o Muriqui já disse aqui que no inglês ele vai bem, né? Não, já deu pra entender aqui que aquele né? cursinho do CCA que ele fez aí lá no Manguaratiba tá valendo até hoje. Muriqui, falando um pouquinho da tua passagem do Avaí, aquela primeira passagem, né? Que foi o auge ali, o começo de tudo. Ali virou a chave da tua carreira? Cara, minha primeira passagem foi em 2007, né? 2007, que a gente tava brigando pra cair. A segunda foi... Exatamente. A segunda foi assim, Cara, eu comecei muito bem no Vasco, no Madureira, né? Aí fui pro Vasco, joguei um Carioca no Madureira, fui pro Vasco. E aí, pô, bem... Aí só que tinha muita lesão. Meu ataque era eu, o Valdir Bigode. Não sei se vocês vão lembrar do Valdir Bigode. O Alex Alves, que faleceu. O... Atacante, Bahia. Capoeira. Pet, na meiuca. Meu primeiro gol no Vasco, Pet, que deu o passe pra mim fazer. Assim, o time Marcelinho Carioca, Beto... Então, assim, o time era bom, assim. E eu, com 17 para 18 anos, consegui jogar no meio desses caras. Como é que era um vestiário com essa... Cara, assim... Com essas estrelas que o ego é lá em cima? Então, cara, assim, quando eu... Na época eu tinha 17 para 18 anos, assim. A minha ideia, assim, cara, nem ligava pros caras, assim. Tipo assim, não tava preocupado com aquilo ali, sabe? Quando você vai ficando mais velho, tu começa a ter dimensão daquilo que... Hoje, por exemplo, se eu, com 36 anos, tô com uns caras desse, falar, cara, eu tô com esse cara aqui é fera e tal... Cara, na minha época, 17, 18 anos, eu não tava preocupado com isso. Eu admirava os caras, mas assim, não tinha aquela coisa assim, meu sentimento não era assim pô, tem que fazer isso. Não. Cara, eu respeitava muitos caras, mas assim, não tinha muito essa noção do que os caras representavam. Hoje eu vejo diferente. Então, assim, era bem bacana, assim. Então, aquele vestiário ali, tipo, você aprende muita coisa, você vê muita coisa assim, né? Coisas positivas e coisas negativas. Mas, assim, foi uma experiência muito bacana pra minha carreira. Então, respondendo a tua pergunta, em 2007 eu jogo no Avaí, né? E aí a gente briga pra não cair. Alfredo Sampaio. Ele que me trouxe, né? Ele e o Luiz Alberto da LA me trouxeram. O Alfredo tinha sido meu treinador no Madureira, e aí veio pro Avaí e tal, e me trouxe. Cara, e a gente brigando pra não cair, e mesmo assim eu consigo me destacar. Na época tinha uma empresa que gerenciava as contratações, que era uma espécie de gestão, né, do Avaí. Aí me contrata, me compra parte do meu passe, junto ao Madureira. E aí eu começo a jogar, começo a ter um pouco mais de foco, né? E em 2009 eu retorno e ali foi o ponto alto da minha carreira, assim. Acho que dentro do Brasil... Ninguém esperava aquela campanha do Avaí na Série A, né? Dentro do Brasil, assim, pra mim foi a minha melhor fase, assim. Tipo, gostei muito, desfrutei muito, assim, Cara, entrava em campo, sabia que ia jogar bem, sabe? Aquela confiança, assim, que o atleta tem quando as coisas estão dando certo. Cara, eu sabia que entrava em campo e ia jogar bem, ia ser destaque. Então, ali foi o ponto alto da minha carreira dentro do Foi um time que começou patinando na Série A, muitas vezes até muita gente questionava o trabalho do Silas, que conquistou acesso no ano anterior. Eu tenho uma informação de bastidores que depois daqueles 2 jogos que fez fora de casa, que era contra Goiás e o Sport, já estava tudo preparado, já tinha inclusive um nome para substituir, não acreditando que ele conseguiria reagir naquela Série A. O Avaí vai para essas 2 partidas fora de casa, vence o Goiás, vence o Sport, engata acho que 11, né? Foram 11 rodadas. 11 jogos. Sim, 11 jogos sem perder, cara. Não, e assim, e a gente sabia, todo time que caía na ressacada a gente ia atropelar.
Era assim, era muito, muito bizarro, assim, que antes a gente sabia que ia perder. O negócio dava tão certo que teve aquele jogo contra o Fluminense que o Léo Gago acertou uma A patada gente lá fez no 2x0, os caras rua. empataram o jogo e a gente fez, o Léo fez aquele gol. Então, assim, como eu tô te falando, a confiança era tão grande que a gente sabia que quem viesse jogar aqui dentro, a gente ia engolir. E a gente ganhou do Flamengo, que foi o campeão brasileiro daquele ano. 3x0. Atropelou. Era o Adriano que tava no Adriano, ataque. Adriano, 3x0. Atropelou. Então, assim, cara, era... E Love? E o É. Love também. Não, mas acho que esse jogo ele não tava. Ah, esse jogo não tava, é verdade. Ele não tava. Ele Acho que era no Flamengo. um de trancinha. Não vou lembrar. Diego Maurício. Não era Ah, Denis Marques, pode esse ser. daí. Denis Marques. Era o Zé Roberto também, um meiazinho também. Acho que, se não me engano, tava já nesse... O Pet, eu acho que também tava nesse time, não? Tá. Tava, né? mas ele não jogou contra a gente. Não, sei não porque jogou, se tava mas tava. suspenso, não tinha chegado. Nessa temporada do Avaí, tu tens o... Nessa eu já trabalhava também tem um gol teu que tu vai pra arquibancada, em cima do símbolo do Avaí, abre o braço, assim, ó, tem uma foto Contra o emblemática e tal. E é um dos grandes momentos teu também dentro do clube, né? Quanto o falecido Barueri. Foi, a gente ganhou 3x0, 3x1, sei lá. Cara, ali tudo dava certo pra gente. É. Ali, pra mim particularmente, foi muito bacana porque a primeira vez que a gente estava conversando ali em off ali, a primeira vez que eu joguei aqui, eu gostei muito da cidade. E aí, quando eu tive a oportunidade de retornar pra cá, eu falei, cara, eu vou pro lugar onde eu fui bem, né? Gostei de morar. Cara, a tendência é o negócio andar. E aí foi muito assim, tipo, quando eu cheguei, o clube tava disputando as finais contra a Chapecoense. E aí eu fiquei umas 2-3 semanas só treinando. Tipo assim, eu quase nem encostava na bola. Só a parte física. Aí treinava bem pouco, assim, com o grupo, assim. Cara, e aí o Avaí foi campeão e um monte de gente machucou. Da minha posição, um monte de gente machucou. Aí, pô, o Silas me deu o colete pra jogar. Falei, pô, tá certo isso daqui? Tinha outra gente na minha frente, cara. Só que ele tinha me visto jogar quando a gente jogou aqui contra o Fortaleza. Ele era auxiliar do Zete. E aí, eu não sei se vocês vão lembrar do Joelso. Claro. Aí eu fui pra casa com o Joelso de carona. Aí o Joelso tinha jogado no Fortaleza no Fortaleza, no Paraná, com o Silas. Aí foi falar com o Silas fora do campo, atrás no vestiário do Fortaleza. Aí o Silas veio me cumprimentar, falou, pô, tu é muito bom jogador e tal. Passou. Aí quando eu voltei, ele me colocou pra jogar. Aí o primeiro jogo eu fiz gol contra o Atlético Mineiro. Cara, daí em diante fui embora. O cachorro fez uma dupla de sucesso ali com o William, né? Eu comecei jogando de meia, era eu e... Não lembro... Marquinhos, não? Não, o Marquinhos tava machucado. Tava machucado, é que ele machucou na final. Na então. final. Não lembro se era o Caio. Caio e Davi. Não, o Davi tinha saído. Davi ter saído? Tinha saído. Era o Odaí. Olha aí. Ah, o Odaí. Odaí. Aí depois o Odaí saiu e entrou o Marquinhos. O Marquinhos recuperou. Por aqui a gente entrevistou o William Dematia, o Dema, que é técnico de futebol, ex-lateral, e ele contou que o vestiário sem música não rola. Não é um vestiário vencedor. Sempre tem música. Cara, agora é mais fácil, né? Com a JBL aí, os caras... Cada um com a sua não tinha cara. isso. Não tinha internet, Não tinha mas não isso. levava o pandeiro, fazia uma bagunça? lá? Não. Não, Eu pior nunca que não. peguei grupo assim que... Não. Assim, no ônibus sim, mas dentro do vestiário não. Cara, até porque é pouco tempo, né? Não Certo, tem como você ficar tocando instrumento pra tu jogar daqui a 1 hora. entendi. Não tem como. Mas assim, hoje, como tem essa modernização aí e tal, essa JBL faz muita diferença, né? Então assim, o som lá nas alturas... Sabe que os caras têm um gosto meio fraco. E o Muriqui gosta do quê? De ouvir quando tá ouvindo um sonzinho no carro, em casa? Em casa eu gosto. Eu sou cristão, eu escuto música gospel, né? Então, assim, mas músicas internacionais também eu acho bacana também. Mas os caras têm um gosto ruim também. Tem. Uns raps aí que... Legal. Straps que ele fala. O trap agora, nova onda aí da música, né? Você falou ali quando chegou, ficou só treinando algumas semanas, alguns dias. Dá pra perceber, né, quem tá vendo a imagem, que tipo eu, não tem essa facilidade de engordar. Né? Eu tenho essa característica em comum. Você nunca teve? Cara, assim... Tá rindo? Tô brincando, você nunca teve? Não, tive. Tinha Cara, facilidade. porque eu tô com camisa larga e tal, é pra dar a impressão que eu tô magrinho. Mas assim, eu tô uns 2 quilinhos acima do peso. Uns 2, eu tô uns 20. Assim, tu vai ficando mais velho, tu Certo. tem mais dificuldade pra emagrecer, né? Então, assim, nos meus últimos anos, assim, eu tive mais dificuldade. Mas, assim, eu não abria mão de comer o que eu gostava de comer. É claro que eu não comia como em época que eu não tava em temporada normal, mas, assim, eu gosto de doce pra caramba. Então, assim, eu não abria mão de comer doce, por exemplo. Porque eu entendi que eu cheguei no momento da minha vida que eu podia me dar o luxo de fazer aquilo dali. Entendi. Talvez se eu fosse mais novo e não pudesse, eu não comeria. Então, assim, hoje eu treino, né? Faço bastante musculação todos os dias na semana e tal. Jogo tênis. Vez ou outra jogo futebol. Sou bom no tênis, cara. Aí, ó. Tô nada. O Alisson joga, né?
Não, tênis não. Não. Não, tô aprendendo a jogar tênis, então acho que isso ajuda a queimar a caloria também, ajuda a ficar mais magrinho. Fazer um Roland Garros, chamar o Renato Semensati. Renato joga, Renato joga, é um comentarista aqui do grupo, ele joga, ele é de Criciúma, conhece o Ampituba lá, né? Ele joga lá, levar o Muriqui lá pra jogar umas partidas. Deixa eu treinar um pouquinho mais, a gente joga. Que legal. Na hora de folga aí, tá com a família, o que curte fazer? Tem passeado muito por Floripa? Cara, restaurante pra caramba, né? Tem muita opção pra tu comer aqui, então... O que gosta da culinária tradicional da ilha? Cara, assim... Eu sou muito ruim pra comer, assim, sabe? Eu sou muito... Paladar infantil? Não, Batata não frita. vai uma de arroz. variedade assim, não. Gosto de arroz, feijão, uma carninha e tal. Churrasco faço bastante em casa, eu gosto bastante de comer churrasco. Assim, eu não tenho muita frescura pra comer. Eu gosto de, tipo, coisa simples, assim, então não... Marãozinho milanesa? Frutos do mar. Gosto. A tainha, comeu esse ano tainha aí Não. na safra? Eu fui convidado pra comer essa semana agora, mas eu tive um compromisso e não deu pra ir. Uma tainha com camarão. Boa. Não deu pra ir, mas a... Mas já experimentou a tainha, não? Sim. Ah, já. Sim. Porque tem gente que não gosta, diz que é muito forte, né? Tem mais gordurosa, né? É uma carne mais... Deixa uma banha no dedo ali, mas ela é boa pra caramba. Levar ele pra comer o X-tainha. É lá no Tem norte da X-tainha? ilha, né? Já. pertinho, Tô brincando, não tô brincando. X-tainha. Existe? Existe. Eu não sabia. Invenção aqui de Tem. uma hamburgueria aqui da ilha. Cara, quem foi o medalha de ouro na resenha, assim, que você conviveu, já que nós estamos nessa vibe olímpica, que ele quer uma medalha de ouro, a resenha boa demais, você fazia questão de estar no quarto com ele no hotel. Cara, peguei cara bom, assim, ó. Vladimir, goleiro. Cara, muita resenha. O Anderson, você vai lembrar do Anderson, zagueiro? Claro. Esse cara é o melhor de todos, pô. Esse cara é a mais engraçada de todas. Antes, joguei com um moleque na base também, Rodrigo. Cara, esse moleque era um retardado. Um caso que a gente foi jogar futsal, e aí ele não tinha caneleira, cara. E aí todo jogo, todo jogo, o cara dava um lanche pra gente, que era um pão de forma, Pão de forma. recheado, né? E o cara não tinha caneleira. O cara pegou 2 pães e colocou na caneleira. Só pra mostrar que tinha alguma coisa ali. Só que aí ele não contava que o juiz viu que ele tava sem caneleira e, foi ver o que era. Ele tinha tomado o cartão amarelo antes, um lance antes. E alguém de fora falou que ele não tava com caneleira, que o dele era um pão. Aí o juiz pediu pra ele abaixar a meia. Cara, o pão esfarelou todo. Ele tomou o cartão amarelo e foi expulso. Cara, esse cara era um doente. Só que isso foi na base, né? Sim. Foi na base, mas esse cara também era resenha. Falando dessa época aí de 2009 do Avaí, lembra de alguma história inusitada? Porque sempre tem, né? Seja no vestiário, seja no treinamento, Na viagem. alguma viagem. Sempre tem também- alguma história que o cara, pô, meu Deus do céu, isso A gente até brincou um discurso do Léo Gago, então. Não, né? Cara, o Léo Gago, ele quebrava. Ele ia falar, não saía nada. Não saía. Cara, não tem assim, não. Dessa época, não. Cara, nosso grupo, assim, era muito tranquilo, assim. E assim, não tem nada, assim, de que eu possa falar, assim, de resenha boa, assim. A gente era muito fechado. A gente tinha, assim, tinha uns grupos, assim, o pessoal mais evangélico, o pessoal mais de churrasco e tal. Mas, assim, não tem uma resenha, assim, engraçada ou... Como é que era o Zunino, né? O falecido Zunino, o saudoso presidente. Cara, o Zunino era muito bom, assim. Falava muito. Parava pra falar com o Zunino, ele falava muito. Italianão. Mas, assim, um cara muito... Cara, a última vez que eu falei com ele, foi até pra ver uma situação pro meu irmão, para fazer teste aqui e tal. Eu não sabia que ele tava doente, né? Depois que eu fiquei sabendo que ele tava doente. Cara, pô, me tratou super bem e tal. Assim, tinha uma relação bem bacana, assim, sabe? E era um cara, assim, muito parceiro, assim, com todas as dificuldades que o Avaí teve nos anos que eu joguei aqui no início, 2007, 2009. Financeiramente o clube tava bem meia boca, assim. Mas foi um cara muito ponta firme, assim, com a gente. E, pô, uma pena ele não poder tá com a gente aqui hoje. O próprio Moisés Cândido também, que trabalhava no departamento de futebol, também era diferenciado, né? Sim. Logo depois também faleceu, né? Exato. O Batistotti você não pegou, né? O Batistotti Não. já trabalhava, não, né? O Batistotti fazia parte da direção, mas não estava Mais do envolvido, conselho, né? Não estava envolvido no futebol. Era mais Nessa época? administrativo. Eu não lembro. Fazia dele. parte ali da Mas não da tava tão na gestão, linha de frente, assim, Não estava não- na linha é. de frente. É. Ele, uma vez, cruzei com ele, né? Ele era meu vizinho, morava na rua, assim, na rua perto da minha casa ali e tal. Tinha as filhas dele, a gente brincava e tal. Daí um dia ele falou: Ô, mancha, já te peguei no colo. Eu falei: quero ver pegar hoje. Quero ver pegar hoje. Lá, 30 anos atrás é fácil. Eu já te peguei no colo. Que engraçado, né? Bem Eu não folclórico conheço assim. ele, eu É. não cheguei a pegar ele aqui.
Eu lembro que ele teve na época do Juninho, mas acho que na época mais final ali, Isso. né? Como o Alisson... Depois veio o Nilson Macedo Machado. Isso. Newton Macedo Machado, e aí depois veio o Batistotti pra assumir. E agora, mais recentemente, o Muriqui teve no Avaí, já era com o Júlio. Com o Júlia. Ah, já era o Júlio. Já era o Já era o Júlio. Júlia. Como é que A gente acaba de é... assumir. É Como verdade. é que era o papo com o Barroca? Tu falou do banjo, o Barroca toca banjo. Toca, Toca, legal. toca, não é toca pouco. Como é que era a resenha com o Barroca? Cara, o Barroca tinha uma história curiosa. O Barroca foi meu treinador, tinha 16 anos. Ele é, se não me engano, é 4 ou 5 anos mais velho do que eu. E aí eu segui minha carreira depois que eu saí da Madureira e tal. E aí, tipo assim, não tive mais notícias do Barroca. Aí depois eu fiquei sabendo, ele virou auxiliar e tal, treinador. Aí encontrei o Barroca depois, sei lá, de 20 anos praticamente no Avaí. Cara, o Barroca é um cara, assim, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, assim, um cara de um coração fenomenal. Ele, como treinador, eu acho ele um cara que tem muito conteúdo. Ainda não conseguiu fazer um trabalho, assim, que pudesse dar uma credibilidade Consolidar maior, ele, né? consolidar ele como treinador. Ele começa a sempre fazer bons trabalhos, mas não consegue fazer com que aquilo perdure, né? Sempre tem uma oscilaçãozinha ali e acaba interrompendo o trabalho dele. Mas assim, é um cara que, assim, eu gosto muito do trabalho dele. Trabalhei com ele, assim, durante, sei lá, 6, 7 meses ali. Cara, assim, aprendi bastante coisa. Assim, trabalhei com caras, assim, com campeão do mundo que não tem o conteúdo que ele tem. Sabe, assim, do dia a dia, informações, assim, que te passa sobre o adversário, sobre o teu jogo, que vai te ajudar. Ele é um cara muito bom. Eu tô na onda olímpica aqui, no pódio aí dos técnicos mais ponta firme que você trabalhou. Ouro, prata e bronze. Treinador? Barroca? Treinador... Não, toda a tua carreira. Qual foram os caras que você mais se identificou aí? Cara, jogador, treinador? Treinador. Marcelo Lippe. Aí, ó. Campeão do mundo. Marcelo Lippe, Barroca. Escofredo Sampaio. Legal. A gente tá tentando trazer o Barroca aí pra um papo aí também. Aí, É um cara seja bom, virtual, cara. Cara de resenha boa. Que é resenha cara boa. boa. O Barroca cara é dono de um conglomerado lá em Del Castillo, lá, um prédio que ele mora. Tem não sai de 79 lá. apartamentos no prédio dele. Aí o escritório dele é no prédio do lado, então... As sogras também é moram isso, nesse tá lugar. todo mundo lá. As sogras. Sogra. Ah, tá. O harém do Barroca. Vamos complicar o professor aí. O homem tem tudo lá, não sai de lá. Pergunta boa. Na tua trajetória no futebol, tem algum arrependimento, Jorge Júnior? Pelo que ele falou agora, a gente chega em... Deixa a Pomerode. dele. A gente chega em Pomerode fazendo samba, ó. Perdemos o jogo aí. A gente já chegou no ônibus. Foram tocar no samba, chegaram lá cansado. Tem algum arrependimento nessa trajetória? Um contrato que você tinha que assinar, não assinou? Um convite que você não deu bola, que depois poderia ter virado? Cara, não. Porque Legal. assim, cara, tu tem que tomar uma decisão e tu não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Então assim, falar depois que acontecer é mole. Entendi. Mas aí se você não vai, ou se você deixa você não sabe se vai dar certo. Hoje, tipo assim, cara, eu poderia ter feito aquilo dali melhor. Por exemplo, quando eu saí da China e fui pro Catar, hoje eu não iria. Mas não teria vivido o que eu vivi no Catar. E não sabia se ia dar certo no Catar ou não ia dar certo no Catar. Então assim, depois que eu tomei a decisão, eu vejo que não foi a decisão mais adequada. Mas por que não foi adequada lá nessa ida pro Catar? Então, eu fui vendido pro Catar. Os caras me compraram. 8 milhões e meio de dólares me compraram. Me deram um salário muito bom. Cara, eu vivi muito bem no Catar. Catar é um país sensacional pra tu viver, pra tua família e tal. Mas dentro de campo, muito diferente. Sabe assim? Existia inveja porque, por exemplo, no Catar funcionava assim. Eu fui contratado pelo clube, mas quem me pagava era a federação. Então, meu salário nunca poderia atrasar. E o salário dos catares atrasava. Então, assim, existia uma inveja. Os caras não tocavam a bola. Eu tava jogando de centroavante. Os caras não tocavam a bola. Então, assim, cara, isso começa a te minar. Tu vê que os caras fazem propositalmente. Então, assim, cara, fora de campo eu tinha uma vida fantástica. Mas, assim, dentro de campo eu não tava feliz. Entendi. Então, assim, cara, eu teria que ter ficado, porque eu tinha uma moral onde eu tava, né? Tinha vencido a competição que o clube desejava. E aí eu falei, não, quero sair. Quero viver novas aventuras e tal, e fui. Então, assim, hoje eu vejo dessa forma, mas na hora eu não vi. Então, assim, como é que eu saberia que os caras iam tocar bola pra mim? Tinha inveja? Tinha. Não, e tinha... E tinha nojinho? Não, e tinha... Alegria? Os outros sentimentos? Divertidamente. Esse filme não tinha saído ainda. Eu vi esse dia com meu filho. Se nós mostrava o filme lá pro grupo já ia aliviar contigo. Não, e tinha gente pra tocar bola pra ti, né? Jogou com chave. Sim, não, mas ele chegou depois. Depois? Depois que o negócio, tipo, tava meio ruim, ele chegou. Ele chegou em
15. Não sei se foi meio de 15. Eu já tava já há um ano já, praticamente. Aí ele chegou. E o teu time tinha o Sheik, que era o chefe, alguma coisa assim, não? Sim, todos os times têm. Todos os times têm. É, todos os times. Acabava o jogo, o Sheik lá, esse Rolex ganhasse dele. Não, o sei Sheik que era... não compra não pra você. Aquele Sheik era Mão de mão vaca, fechada. Era mão de vaca. Chegou a comer aquelas comidas que eles botam no chão? Haruf. No chão e... Aham. Meu Deus do céu. É bom, é um bom? carneiro ali e tal, arroz meio molhadinho, tá gostoso, não é ruim não. Dá pra comer. O cara bota no chão e a galera senta ao amassava redor frouxo. e vai comendo. Eu amassava frouxo. Eu falei que esse lado da mesa é diferenciado na questão gastronômica. Muriqui, e histórias do Catar aí, que a gente ouve, né, de quem passou por lá. Eu até brinquei com a história do Sheik, o Sheik vai dar um presente, dá um carro pro jogador que ele gosta, nada? Eu não compro não pra você. Não gasto dinheiro não. Assim, eu fiquei 1 ano e meio lá, fiz bastante gol lá também. Mas assim, nunca recebi nada Sim. de mimo, não. Nessa questão, a China é melhor. Cara, eu já ouvi história de que no passado, que recebia muitas coisas os caras que jogavam no Catar. Mas nessa época, não recebia. A China era muita premiação em dinheiro, né? Assim, não tinha nada de relógio, carro, nada disso. Mas assim, em dinheiro, realmente era uma premiação bem alta, assim, sabe? 5 milhões de iens convertia pro real R$4. Não. Tô brincando contigo, nem sei quanto é que é. Mas era aquele A bicho conversão. molhado, aquele que... Não. Jovinho, Era normal no banco, Ah, sabe? Tipo assim, 2, 3 dias depois o dinheiro tava caindo no banco. Nossa. Era molhado. Não tinha como que era quantidade grande de dinheiro, então não tinha... Era quantidade grande, então não dava pra sacar. Não dava Tem que sacar. deixar um carro forte todo jogo, então é isso? Muitos brasileiros nessas tuas andanças pelo mundo? Nos teus times ou contra? Assim, nos meus times, alguns sim, alguns times eu joguei com bastante brasileiro, outros contra, assim. Mas o brasileiro tem tudo quanto é lugar, né? Igual o chinês, cara. Tipo. Chinês, tu vai em tudo quanto é lugar do mundo, você acha. E brasileiro também, assim, principalmente no futebol, né? Tem muito brasileiro espalhado aí. Muito cara bom, que ninguém conhece, nunca vai ouvir falar, mas tá espalhado por aí. Legal. E Jogou com o grande ídolo da Ponte Preta, Renato Cajá. É. Na China. Ele ficou pouco tempo. Aquela história, tipo, os caras não tiveram paciência com ele. Manda embora. E ele é bom jogador, cara. Acho que ele era, né? Acho que ele parou de jogar também. Mas era bom jogador, cara. Chutava de longe, não. Um grande ídolo da história da Ponte Preta. Junto com o Elvis, que tá jogando aí, é interminável Elvis. o Elvis. Futebol hoje, cara, quem que tá jogando o melhor futebol aí dos países aí? A gente teve o Muriqui, tá com 36 anos, pegou ali 38. Pegou um final da Itália como destaque mundial, depois veio a Espanha, depois veio a Itália tentando, a Alemanha tentando fixar, e hoje a Inglaterra, a Premier League hoje é o melhor futebol? De clube, sim. Acho que o Manchester City é o melhor, né? Acho que, assim, eu gosto de ver jogar. É um time que meio que mudou a forma como o país jogava, né? O país era um jogo muito, muito chato, assim, de muito contato, muita transição, muita bola aérea e tal. E o Guardiola conseguiu meio que modificar, né, o estilo de jogo. Então, assim, eu acredito que o Manchester City hoje é o melhor time do mundo. Apesar de não ter vencido a Champions, né? Mas eu acredito que, assim, jogo jogado, assim, o Manchester City é melhor. Muriqui, volta e meia a gente traz um assunto aqui para a mesa para discussão, que é a questão do calendário, do pouco atrativo futebol brasileiro, né? Um futebol que já foi vistoso, já foi desejado por várias equipes do mundo e que hoje acaba ficando em segundo plano. Às vezes o cara não quer assistir o jogo porque o jogo tá chato, o jogo não evolui. Nessas tuas andanças, pelo que tu conheceu fora do Brasil, o que tá acontecendo, o que precisa ser melhorado? Olha, eu acho que o número de jogos é muito grande. Mas também não difere muito da Inglaterra, por exemplo. Vira e mexe, vejo o Guardiola reclamando que eles jogam muito. Mas assim, o fato de você jogar muito quer dizer que você ganhou muito. Né? Você, por exemplo, você vai jogar Libertadores, é um bom sinal. Sinal que você foi campeão, você foi vice, ficou em terceiro, quarto, ou ganhou a Copa do Brasil. Alguma coisa você fez para poder participar. Então assim, o jogador não gosta de treinar. O jogador gosta de jogar. Né? Então, assim, quanto mais jogos o cara tem, mais jogos o cara tem chance de ser visto, melhora o contrato, faz mais gol e tal. Então, assim, só que jogar 70 jogos no ano, eu acho que tira um pouco da qualidade. Você não consegue... O risco de lesão é muito grande, né? E você não consegue treinar. Se bem que muitas das vezes o cara tem tempo pra treinar e faz cagada. Então, assim... Mas o jogador gosta de jogar. Por mais que vão reclamar, muito jogo e tal, o jogador gosta de estar jogando. Prefere jogar quarta e domingo do que treinar de segunda a sábado. O que acontece?
muitas das vezes o cara tem a semana livre pra treinar, ele não treina nada. Aí ele reclama que tem semana livre, que precisa de semana livre pra treinar, mas ele não treina nada. Sim. Peguei vários caras assim que, pô, preciso de semana livre pra treinar. Quem que era um treinador migué aí que dava só migué? Ah, não vou... Vai complicar o homem. Agora ele já parou, agora não vai influenciar. Não vou. O Atinho, tem? Tem. Tem. Ô, vamos, só o vamos. Muito. Vai, campeão. Muito. Assim, tem muita gente que terceiriza, né? Tipo, Sim. o treinador é meio que o manager, aí bota auxiliar pra dar treino. Então, peguei muito cara assim já. O técnico tá na beira do gramado, na resenha com o presidente, nem olhando de costa pro campo e o auxiliar mandando no treino. Teve algum que foi o teu desafeto, assim, alguém que te atrapalhou até na carreira? Não. Assim, cara, tiveram caras que eu não joguei, né? Que, tipo, vários caras assim que não me colocavam pra jogar. Cara, mas eu nunca entendi. Mesmo quando naquela ocasião ali que eu não tava jogando, nunca entendi como desafeto. Eu entendi que, tipo, o cara tava melhor que eu da minha posição, né? E eu precisava melhorar pra poder jogar. E quando eu tava bem, o cara preferiu outro cara. Mas assim, eu nunca levei isso por algo pessoal, porque eu acho que isso é uma coisa meio chata. Não, eu te pergunto Sabe? até porque o William, naquela época que jogou contigo, ele contava uma história que o que aconteceu com ele, o Bernardinho. Ele foi pra defender a seleção de base, ele jogava no Santos, o técnico do Santos era o Leão. E aí ele falou, né, lá no Santos ele não fazia gol, na seleção ele deslanchou a fazer gol. E aí perguntaram pra ele, né, a menina da imprensa perguntou, o que aconteceu? Ele aqui, pô, no Santos tu não deslancha, agora na seleção tu conseguiu fazer gols. Não, eu tô aproveitando o tempo livre aqui na concentração, lendo o livro do Bernardinho, me inspirou e tal. Acabou a competição, ele voltou pro Santos, primeiro dia de treino aparece o Leão com uma sacola cheia de bola de vôlei na frente da imprensa e diz assim, agora tu vai treinar com essa bola, já que o vôlei aqui esportivo tem cara que é assim? Mas hoje no futebol não cabe mais isso. Não cabe, né? O cara, acho que o elenco derruba, né? Cara, você pode ver, dificilmente você tem um cara assim trabalhando. Esse Verdade. cara assim que... Quem é sumiu, né? que Nem tem não, espaço. Não tem aquela coisa assim, que eu sou... E tinha muito essa coisa assim do eu, né? Tipo assim, de bater no peito e falar eu sou isso. Cara, esquece, não trabalha mais. Você pode ver, você olha os treinadores brasileiros trabalhando, né? Apesar de ter muito gringo hoje, os que tinham antigamente perderam muito espaço. Os mais velhos, assim, perderam espaço porque não tem mais essa... Se não trabalhar, não tiver conteúdo, não acompanha a evolução, cara, tu não vai. Tu não consegue trabalhar. Só pra galera de casa entender, a galera que tá ouvindo a gente entender, a passagem de Muriqui pela China, o telefone dele tocou aqui, tá no mudo, né? Mas eu percebi que era um prefixo chinês. Eu ligo até hoje, os caras empresários ligam pra ele de lá. É 41 lá de Curitiba. Come back, Alguma Muriqui, cobrança. come back, Muriqui. Tô cobrando alguma coisa. Pode Muriqui, acontecer. desculpa, o Alisson usou um termo ali, pra derrubar. Existe isso, cara, de um grupo se voltar contra o trabalho do técnico, não contra a pessoa, né? Se voltar contra o trabalho do técnico e rolar um corpo mole pra derrubar o cara, de repente. Cara, eu nunca vivenciei isso e eu não acredito nisso. Entendi. Porque assim, um cara tá jogando contra ele mesmo, assim. Porque quem garante que o cara que vai chegar vai ajudá-lo? Isso é uma burrice muito grande. Então, assim, existe o grupo que não gosta do cara. Eu já trabalhei com um cara que normalmente quem joga gosta do cara. Entendi. E esse cara conseguiu desagradar tanto quem jogava quanto quem não jogava. Quem tava no banco. Esse era bom. Absurdo, assim. Só que, assim, ele tinha até boas ideias, assim, mas o dia a dia ele era muito ruim. Quem Então, Quem é esse cara? O Alisson quer incendiar o programa aqui. Temos nomes. Até onde eu sei, ele morava em Portugal. Não sei se ele tá morando ainda, mas... Brasileiro. Brasileiro, Portugal. Pesquisa aí, Lucas. O Lucas tá aqui nos bastidores aqui. Pesquisa aí pra nós. Ô, Muriqui, a gente falou um pouquinho antes de falar e acho que até um tema legal. A gente tem aqui o podcast da Marta, né? Coisa mais aleatória, que fala sobre saúde mental. E isso é uma coisa que quando o jogador vai parar, às vezes tem que pensar, porque perde aquele clímax de torcida, cobrança, aquela tudo que envolve futebol. Como é que tu viu isso na tua carreira, assim, essa importância de estar bem com a cabeça para conseguir tomar as decisões corretas? Olha, hoje é um tema que é muito abordado, né, pelas pessoas de fora, mas assim, internamente, no grupo de atletas, assim, poucas pessoas falam, né? E muita gente sofre com isso. Cara, hoje, tu tem uma proximidade muito grande do torcedor por conta da rede social. Então, assim, um cara quer te xingar, ele não precisa ir pro estádio. Ele vai ali na rede social, te xinga. E aí, irmão, se você não tiver a cabeça boa... Uma vez um menino que jogou no Flamengo comigo falou assim, cara, você pode ter 500 elogios na rede social. Se você tiver um contra, tu esquece os 500 e foca só naquele um que te xingou.
é exatamente isso, cara. Se você não tiver uma cabeça boa, tu não consegue jogar futebol. E hoje não é só a cobrança só lá, na hora que você vai pro jogo. Tu tá em casa, no teu telefone, tu chega a cobrança. Assim, isso é uma parte ruim de você ter rede social. Porque você aproxima um cara que não acompanha o teu dia a dia, não sabe aquilo que você tá passando, e você acaba aproximando de um cara que tá ali, tipo, só pra te encher o saco. Muitas vezes um cara frustrado. Então, assim, cara, é um tema que é muito abordado pelas pessoas de fora, mas internamente pouca gente fala, que deveria ser muito importante se falar. Eu vi que o Richarlison falou, se não me engano, no passado sobre isso, que ele teve um período difícil, alguns outros caras assim, mas assim, cara, deveria se falar mais, porque hoje a cobrança é muito maior do que tinha antes, muito maior. Acredito muito quanto à rede social. A rede social te aproxima muito de coisas que você antigamente, se você não tinha tanto acesso, hoje te aproxima muito e acaba te atrapalhando. E fica até a pergunta, você tem rede social? Não. Não tenho, eu procurei aqui, apareceu Muriqui Sounds, até pensei que era Muriqui, outros aqui, tem, mas... acho que mais de 5 anos que eu não tenho rede social. Legal. Decidi não sair desse mundo de mentira aí. Não alugar a mente. É um mundo meio de mentira, Sim, né? sim. Ali todo mundo é bonito, todo mundo é rico, todo mundo é... Ninguém tem problema. Não quero fazer propaganda, mas apareceu até aqui Muriqui Motel. Não tá entre as tuas empresas. Não tá entre as tuas empresas, tá certo. Até nessa parte, tu tens investimentos? Como é que tu trabalha nesse lado? Tu tem um condomínio Muriqui Residência em Jurerê que tá brotando ali? Não, tem, assim, eu tenho uma equipe de pessoas que me ajudam na parte financeira, né? Que me ajuda a diversificar investimentos e tal. Tô começando a ver algumas coisas assim para tentar fazer fora do futebol também. Então, assim, ainda não fiz nada assim de relevante, né? Sou sócio de uma startup de CRM e tal, mas só sei até essa parte, não entendo muito a fundo do que é. Sei que é uma empresa que tem crescido bastante e tal. Mas assim, ainda não comecei a ir por esse lado fora do futebol, né? Tenho vontade, mas também não adianta eu entrar em qualquer coisa também e torrar dinheiro. Assim, tem que ser coisa assim que eu me interesse e tal. Essa questão aí da startup foi uma coisa que tem há mais de 7 anos já e foi uma coisa que me interessou na época. Mas assim, quero aprender mais coisas, né? Não, acho que o tempo que eu tenho hoje me proporciona isso, aprender coisas fora do futebol. Por exemplo, jogo tênis. Nunca imaginei jogar tênis. Então, era um esporte que eu nunca havia pensado em praticar. Então, hoje eu procuro aprender porque eu sei que eu posso aprender coisas novas. Então, o fato de eu ter muito tempo livre me proporciona isso. Então... Ô Muriqui, você é uma exceção. A gente tem que deixar claro isso. A maioria dos jogadores não pensam no futuro, a maioria dos jogadores não projetam a parada depois, como é que vai funcionar a vida depois do futebol. O que falta para a gente ter mais Muriquis, né? Eu digo no sentido de ter essa consciência que a carreira é curta, que o futebol não se resume ao melhor carro, não se resume a uma festa, para pensar que depois que vai parar, ele vai continuar mantendo um padrão de vida, uma tranquilidade, né? Não só para ele, mas para a família, e não vai regredir e voltar para o início. Assim, quando eu comecei a entender sobre... Eu não entendo nada, tá? Mas um pouco sobre finanças, eu coloquei na minha cabeça assim, ó, quando eu parar de jogar, eu quero ter o mesmo estilo de vida que eu tenho como jogador. Isso foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Então, assim, o que eu tinha que fazer? Cara, economizar ao máximo para que quando eu parasse de jogar hoje, por exemplo, eu pudesse desfrutar daquilo que eu consegui. Porque, eu parei de estudar para jogar futebol. Então, assim, não tem uma outra profissão. Se eu tivesse parado de jogar futebol, eu não sabia fazer nada. Então, assim, o futebol foi a solução que eu encontrei para mudar minha vida e da minha família. Então, essa foi a minha meta. Né? Hoje, por incrível que pareça, tem mais gente que entendeu isso. Hoje, assim, dentro do grupo de futebol, tem muita gente que tem um cara que assessora, que ajuda, que o cara... Antigamente, você fazia o quê? Vou comprar casa, comprar terreno. Esse era o investimento. Então, hoje em dia, você tem mais gente que assessora as pessoas que, não, aplica o dinheiro em tal coisa e tal. Já é uma forma já de ajudar. Cara, mas antigamente era zero. Então, assim, se comprar casa ou terreno ainda tá bom. Sim. Tem jogador que nem faz isso. Sim. O primeiro objetivo dele é ter o melhor carro. Sim. Então, assim, antigamente, cara, eu joguei com muito cara que jogou em clubes grandes, jogou em seleção brasileira que perdeu dinheiro, que não tem dinheiro. Então, assim, justamente entra isso que você falou. O cara não se preparou para isso, o cara achou que ganharia sempre muito dinheiro, sempre.
E um momento ele parou de ganhar dinheiro, não soube investir, o dinheiro não tinha liquidez e tal, e aí começou a perder patrimônio, começou a vender aquilo que ele tinha, e que não era muito, né? Então, assim, cara, hoje, assim, tem muita gente... Hoje tem muita informação. A internet é boa e ruim ao mesmo tempo. A internet, tipo assim, eu sou um leigo em finanças, mas assim, cara, tem muito conteúdo você vai no YouTube, tem muito conteúdo. Um cara leigo vai conseguir o conteúdo mais básico ali, o cara vai olhar, o cara vai aprender. E se o cara tiver interesse mesmo, o cara vai entrar em contato com alguém e tal, e o cara consegue uma assessoria boa. Então, assim, antigamente não tinha isso. Então, assim, existe muita coisa da formação do cara, né? O cara não teve formação pra ter aquilo dali, porque a maioria dos caras que jogam futebol vem de origem humilde, o cara para de estudar como eu pra jogar futebol, e quando o cara começa a ganhar dinheiro, o cara ganha dinheiro desproporcional à realidade dele do passado. Então, ele acaba... E outra coisa, cara, não tem como tu não se deslumbrar. É basicamente impossível você não... Assim, eu não julgo esses caras, porque o cara não ganha, sei lá, nada e começa a ganhar muito do nada. Cara, o cara fica bonito, o cara fica cheiroso, o cara fica forte. Então, assim, cara, é surreal. Tem que ter uma cabeça muito boa pra não se perder, né? Muito boa. Em todos os níveis, né? Tem uma história do Maicon, um menino que veio do Rio de Janeiro, que o Avaí foi disputar uma competição no Rio. Isso é início dos anos 2000, eu acho. E viram esse menino. O menino tava no banco de reservas, ia ser substituído e ele tava descalço. Daí o cara saiu, tirou a chuteira, deu pra ele calçou rapidamente, entrou no jogo e acabou com o jogo, cara. O Avaí trouxe ele. Tu lembra dessa história? Sim. Daí trouxe ele, botou no alojamento do Avaí. E no primeiro dia ele chegou lá. Eu queria fazer um pedido. O que foi? Posso ligar pra casa? Claro, cara, vem cá. Naquela época ia na secretaria lá e ligava, né? Ele foi na secretaria. Mãe, a senhora não vai acreditar. Tinha maçã e banana hoje no café. Loucura, né? Ligou pra falar pra mãe dele. Eu fico até arrepiado com essa história, cara. Né? O que a gente falou em deslumbramentos gigantescos, né? De carro, de Porsche, de Ferrari. Às vezes uma pequena coisa já começou a mudar a vida daquele garoto, né? Ele jogou por aí, passou pelo Guarani de Palhoça, eu acho. Pelo Marcílio, se eu não me lembro. Era um garoto que veio também das categorias de base, numa competição que o Avaí foi fazer no Rio de Janeiro, mas ele já tinha idade, né? Tinha 17, 18 anos. O Avaí trouxe ele pra cá. Eu ia fazer uma brincadeira, a gente tá falando de finanças, né? Pedir dicas pro William Bigode, mas também não tem nada a ver. Ia ficar mal, dicas de finanças com... ia fazer, esquece isso aí, corta depois da edição final, E aí também já não tem nada a ver. Cara, eu ia perguntar pra ele, um pouco nessa deslumbramento ali, eu imagino como é que foi o teu 2004, 2005, tá no Vasco, tá aparecendo, fazendo gol, a barreira já tava virando baile naquela época, né? Jogando aquelas feras. Solteiro, naquele período lá atrás, assim, tipo, você é mulher. Solteira então, tu que tá dizendo. Solteira é tu que tá dizendo. Casou depois, muitos anos depois, então como é que foi essa ascensão assim de tu... Pô, tem que aproveitar um negocinho aqui. Não posso deixar passar. Entra nessa fase que eu tô falando, né? Tipo, eu jogava no Madureira 4 meses antes. E aí, como eu te falei, fazendo gol, aparecendo na Globo. Não sei se podia falar, mas... Pode, o claro. Tricolor suburbano. É isso, Madureira? Madureira. E aí, cara, comecei a jogar no Vasco. Salário já 10 vezes maior do que eu ganhava no Madureira. E o Geninho, que foi meu treinador nessa época no Vasco, falou assim, cara, agora tu tá ficando até mais bonito, né? E realmente, cara, realmente acontece isso. Então, assim, como eu falei, é impossível você não se perder. É muito difícil. O cara tem que ter uma base muito forte, familiar, que eu tô falando. Tipo assim, o cara tem que ter uma cabeça muito boa e entender que aquele caminho ali é um caminho que vai te levar a afundar. Cara, por pouco eu não fui por esse caminho. Ainda tive tempo, eu era muito novo, tive tempo de consertar a rota e por um caminho que eu consegui chegar, sabe? Então, assim, eu joguei 2004, 2005, né? Cara, em 2004 eu joguei e machuquei muito. Em 2005 eu basicamente não joguei. Treinava, mas não jogava. Então, assim, eu falei assim, cara, deu ruim. O negócio começou a desandar. De promessa, eu comecei a ficar escanteado. Porque, assim, o futebol é muito dinâmico. Então, assim, da mesma forma como me viam como promessa, outros moleques estavam surgindo. Outros estavam chegando. Então, assim, eu falei assim, cara, vai dar ruim. Então, assim, eu botei minha cabeça no lugar, demorei um pouquinho, né? Depois disso daí ainda, tipo, comecei a melhorar, assim, 3 anos depois disso, lá pra 2007. Minha primeira passagem pelo Avaí, eu já tava meio que me arrumando, melhorando o meu caminho, assim. Mas eu passei 3 anos assim, meio que perdido, sabe? Meio que deslumbrado com aquela situação aí. Pô, chega no Avaí 2007 que Fields bombando.
Não, já tava Mecenas. Daí já tava Já tava comprometido, encaminhado, no caminho certo. Tava no caminho do bem. Uma pergunta polêmica, mas legal pra te fazer, porque você teve lá dentro. E essa onda aí que ano passado assolou o Brasil das apostas, cara, envolvendo jogadores, que o cara fez, né, facilitou o gol, ou tomou um cartão vermelho por causa da aposta, ou chutou a bola 10 vezes pra escanteio, porque alguém apostou que ele ia chutar 10 vezes pra escanteio. Isso existe, cara. Tu acredita que existe? Porque, né? Isso aí eu acho que não pode existir. Teve um lance do Gabriel Menino, que ele foi bater o início do jogo e ele chutou pra fora. Daí tinham apostado que o primeiro lance ia ser um chute pra fora. Tu acredita nesses 20 anos que você teve dentro dos gramados? Você acredita que isso pode existir? Existiu. Existe, pô. Existe. Comprovadamente, o cara tá Comprovou. suspenso. É. Não tem... Confessou e tudo, né? Então assim... Cara, é uma pena porque um esporte que deveria ser tão limpo assim e coisas bobas acaba atrapalhando a carreira dos meninos que apostaram ali, né? Mas existe. Esse dia eu vi um vídeo bizarro no Nordeste, lá os caras entregando o jogo assim, muito... Muito na cara. Muito na Nem cara, pra pô. disfarçar. Assim, O goleiro cara pulou pra um lado e... Não. Você é o zagueiro, aí tem um atacante, o cara toca a bola fraca no meio do zagueiro, o cara vai dentro do gol, pô. Nossa. Como é que o cara vai fazer isso? Entendi. Tu vê que jogador. não é normal. Mas assim, cara, existe. Existe, assim. Não deveria, né? Mas o Paquetá tá sendo acusado, pô. Se você, como técnico do Brasil, escalaria Paquetá nesse momento, o cara tá com cabeça pra jogar, velho. Não, até que Ele jogou a Copa América, né? Até que ele não seja... Que ele seja culpado ou não, acho que não... Se ele for o jogador que o treinador quer, acho que Entendi. sim, escalaria. Agora, eu perguntaria, né? Como é que tá? E aí, como é que tá? Tá bem? Então, acho que seria válido... Provavelmente o Dorival deve ter perguntado a ele se ele tava bem pra jogar. Assim, mesmo se ele tivesse mal, ele não ia falar que... Sabe? Então, assim, acho que era muito mais dele ali, tipo, saber se realmente valeria a pena ele estar junto com a seleção ou não. Eu comentei isso com, acho que não sei se foi com o Lucas ou com o Matheus, né? Falei, pô, o cara não tem cabeça pra jogar, né? Daí alguém falou assim, não, mas pode ser o último jogo dele. Ele pode ser banido do tem futebol, isso. então ele vai jogar Tem com isso tudo também. ali. E daí naquele jogo lá, deixou algumas dúvidas, né? Ele perdeu um pênalti, ele fez um gol, ele deu uma assistência, ele recebeu Tomou 2 amarelos, né? Deixou uma dúvida também que ele fez de tudo naquele jogo, mas acabou. Festa nele de Paquetá, né? Festa na Ilha de Paquetá. Muriqui, acho que um momento pra gente aumentar essa vibe, que eu consegui botar ela meio pra baixo, é fazer o quiz com o Jorge Júnior. Vai te fazer algumas perguntas pra você dizer aí quem é quem. O quiz é simplesinho. Vou te falar o nome e tu vai comparar quem foi melhor que jogou contigo. Só os jogadores que jogaram contigo. Aí tu vai dizer quem ganha. Quem passa entre os dois. E a gente vai ver quem vai ser o campeão final. Vai ser o finalista aí. Paulinho, que jogou na China, ou Diego Souza? Jogou contigo no Galo. Não, eu não joguei com ele no Galo, eu joguei com ele na seleção. Na seleção? O Souza, na seleção. Cara, o Diego, na base, era volante. Bateu em ti? Batia. E no profissional ele começou a jogar como meia e depois como atacante. Então, assim, são funções diferentes, assim. Mas acho que o Paulinho. Paulinho ou Ricardo Goulart? Paulinho ou Pet? Pet. São funções diferentes, assim. Não, Mas, assim, se tivesse que diferente. escolher um, eu colocaria o Pet. Pet ou Marcelo Moreno? Pet. Pet ou Marques? Cara, eu joguei com o Marcos tava em fim de carreira. Dava pra ver que ele era muito bom, mais novo, mas o Pet. Pet ou Tardelli? Tardelli é craque. Tardelli. Tardelli é sacanagem isso aqui. Tardelli ou Marquinhos? Marquinhos, meu parceiro. Marquinhos. Vou quebrar o Marquinhos agora. Marquinhos ou Conca? Conca também é meu parceiro. Também. Cara, Conca. Pra fechar, Conca ou Romário? Romário. Romário é... Meu Deus do céu. Romário. Romário... Cara, eu joguei com o Romário, ele tinha uns 40 anos quase, ele foi artilheiro do brasileiro. Foi o artilheiro brasileiro aquele ano. Bizarro, assim. Tem uma história com ele? Já tava no... Tem uma história bacana. Nessa 2005, eu tava voltando de lesão. Aí, não sei se vocês vão lembrar, tinha uma competição de Júnior Sub-20, Copa Cultura chamava a Copa. Era um time de São Paulo e um do Rio. E aí, eu tava treinando e vira e mexe eu descia pra jogar. E nesse jogo eu não descia pra jogar o Sub-20. Aí eu peguei e fui pro pagode. E o jogo seguinte
jogaria Vasco e Corinthians em São Januário. E eu morava muito próximo de São Januário. Aí eu peguei e saí. Cara, a hora que eu tô entrando na boate, 3 horas da manhã, tá o Romário saindo. Só que até então eu não sabia que ele ia jogar. Aí beleza. Aí eu peguei, acabou, fui pra casa e tal, dormi. Eu não ia ver o jogo era 4 horas da tarde. Aí eu peguei, dormi e tal, falei, vou lá ver o jogo. Aí peguei, cheguei, fui andando, que era muito pertinho, fui andando e tal, entrei. 1-0 Vasco. Gol de quem? Romário. Falei assim, então tem que fazer. Então tem que fazer a mesma coisa. Eu tô chegando no horário errado, tem que sair às 3. Entendeu? Então assim, isso eu falei assim, não é possível que esse cara tá jogando, pô. E ele não ia jogar. Tipo assim, ele chegava tipo assim, tinha jogo que ele não tava escalado pra jogar, mas aí dava uma louca nele, tipo, chegava na hora do almoço, vou jogar. Aí o cara tinha que mudar todo o esquema ali pra poder jogar. Então assim, mas esse jogo assim eu fiquei tipo, falei, não é possível o cara fez gol. Não é possível. Vi ele agora há pouco. Cabe uma pergunta aqui, né? No caso do Muriqui também, e a gente como jornalista. Alguém aqui da mesa já foi trabalhar virado? Sem dormir? Passou um dia, foi pra uma festa? Já. Foi, né? Acordou, quer dizer, acordou não dormiu e emendou o trabalho? Já. Já, né? Coincidência. Uma vez tinha um estagiário, né? E eu cheguei um dia virado. Tinha ido pra festa com a namorada, hoje esposa. Né? Só pra deixar bem claro que foi com ela. Vou repetir, hoje esposa. E tinha ido pra uma festa, daí da festa, que era jovem, né? Tinha pique de fazer um after, depois ainda ia no posto fazer um lanche, no posto 24 horas e vim trabalhar direto. E eu cheguei e ele, saísse ontem, fosse lá no show. Fui, cara, não fui nem em casa, vim direto do show dele. Poxa, mancha, eu queria ser como tu e ter essa energia. Eu falei, pequeno padawan. Pequeno padawan, não deseje isso, não é legal. Não é certo fazer isso, certo é descansar e dormir, né? Mas já fizemos isso na época de juventude aí. Quem nunca, né? Quem nunca? Como é que, falando do Vasco, naquela época provavelmente o presidente era o Eurico, né? Acho que no Galo trabalhou com o Calil também. Tem o Zunino. Qual foi o dirigente mais emblemático? Nos bastidores eu digo no sentido de cobrança, de ter uma atitude mais fanfarrão. Eurico. Lembra de algum caso dele? Não, assim, mas ele era muito bom, cara. O Eurico, assim, as pessoas falam muito dele, assim, e algumas coisas até razão e tal. Mas, assim, pra gente, o grupo, em termos de blindagem, em termos de brigar pelo clube, cara, acho que foi o melhor que eu tive, assim, de presidente. O Calil também é muito bom, mas, assim, o Eurico, assim, era fora do normal, assim. A última vez que eu voltei também era ele, já tava mal de saúde, meio debilitado e tal, não tinha a mesma energia de antes, mas assim... Mas ele dava aquela cobrada nas internas, chamava na sala, dava um... Cara, poucas vezes, assim, não era um cara... Assim, ele cobrava, porque ele tinha uma... Ele tem aquele meio perfil mafiosão. Sim, mas assim, cobrava, mas não, né, tipo, ele não chegava a dar uma porrada na mesa, não. Cobrava, muitas das vezes dura, mas assim, mas dura tipo cobrança normal, assim, falando e tal, mas assim, nada além do normal, sabe? Mas ele blindava muita gente. Então, assim, brigava com todo mundo por nós, atletas. Ele falava assim, uma coisa assim, cara, vocês, pra mim, que estão aqui, são os melhores jogadores que tem. Então, assim, cara, isso pro atleta, isso é muito importante. O cara sentir que, pô, o meu presidente, o cara que me contratou, o cara que me paga, o cara confia em mim, cara, isso é muito bom. Poucas pessoas fazem isso hoje, né? Então, cara, eu gostei muito de trabalhar com ele. O cara é muito ponto firme. Já que a gente falou em o cara que me paga, né? Não é uma novidade, não é uma exclusividade do futebol catarinense, salários atrasados, clubes com dificuldades financeiras, né? E recentemente tivemos casos aí no Avaí, no Figueirense e tal, e a gente fala de futebol todo dia, cara, né? Você não deve ser diferente, vai na padaria, encontra alguém, encontra um colega, encontra um amigo, sempre bate um papo sobre futebol, né? E aquela questão, o cara não vai botar o pé, cara, o cara tá sem receber 3 meses, o cara não vai correr, o cara não... É a lei Vampeta. A lei Vampeta funciona mesmo? Né? Daí eu falei assim, o cara não vai. Daí eu falei, o problema não é o salário, cara. O problema é chegar em casa, abrir a porta, tá a esposa sentada no sofá, de cara feia, jogando na cara. Eu falei pra gente não vir pra Florianópolis. A família tem uma parcela, um peso muito grande, né? Família sempre foi importante pra ti, né, cara? A gente conversando contigo, já vi ali a foto, apareceu a foto da tua família no celular. Sim. Fundamental. Sim, eu sou casado, vou fazer 14 anos já, tô com minha mulher 16, né? Comecei a namorar com minha mulher, tinha 15, eu tinha 21. Então a gente tá junto até hoje. A gente tem uma história bacana já. Cara, família pra mim é tudo, né? Minha família hoje, tipo... você vai ficando mais maduro... E você começa a ter um entendimento de coisas que você não tinha quando jovem, né? Perfeito. Então, antigamente eu só pensava em mim. Então hoje eu começo a pensar
qualquer coisa que eu vou fazer, eu penso nos meus filhos, né? Que são a minha herança, né? Aquilo que eu e minha mulher vamos deixar quando a gente partir e tal. Então, assim, tudo que eu vou fazer hoje, pensando neles, assim. Então, cara, pra mim é muito gratificante, tipo, ser pai, pra mim é algo muito, muito, muito fantástico, muito sublime, assim. E eu acho que o cara que tem uma família alicerçada assim, o cara tem meio caminho andado pra ter sucesso. Principalmente no futebol, né? Eu já vi vários caras assim, pô, minha mulher não gosta daqui, eu vou embora. Cara, esse cara se arrebentou. Vários. E isso realmente acontece. Tipo, a mulher não gostou. Eu vi uma entrevista de quem agora? Não sei se foi do Hélio dos Anjos, cara. Foi do Hélio dos Anjos, eu acho, falando do Wagner Love, falando do que ele veio pra Havaí e não foi pra Belém. E ele falou, cara, a mulher do cara dorme com o cara, ela que vai escolher, pô. Escolheu Florianópolis porque achou que era melhor morar. Então, assim, é exatamente assim, tipo, a mulher tem um peso muito grande. A família, né? Quando fala mulher, fala família. Falei em tom de brincadeira aí da cobrança, mas pra representar essa Existe, parcela, cara, né? Essa existe. parceria que tem Até que ter, porque né? Tem que ter, né? É uma carne só ali, né, cara? Os seus problemas são os problemas dela, os delas são os Sim. seus. Então, assim, não tem como dividir. Não tem como eu sou casado, eu penso só em mim e ela nela. Aí tem alguma coisa errada nessa história. E o Hélio pode ser teu vizinho, mas deve ser teu vizinho Jurerê também. Eu ouvi dizer que ele mora lá. Mas Pois eu é, não sei. mora um monte de jogador lá também, o- ex-atletas. Um vizinho do Muriqui é o Dorival, o outro é o Hélio. Não, o Naldo Schwarzenegger. também tem. Naldo. Naldo. Eu encontrei com ele ontem. O Eduardo Costa, O Naldo Sávio, Não, o Naldo zagueiro. O Naldo zagueiro. Sávio, O Thiago Silva. Thiago tem a causa Silva. ali. O Guilherme também, o Siqueira também. Guilherme. Guilherme Siqueira. A galera mora ali. Dá um time bom. Já rola um Dá. futebol. O Jurerê Sport Center ali dá pra fazer Futebol, uma... Vou montar um amador ali então. É. Dá baixa na Boa. carteira dos caras, tu vai montar um amador ali. Esse é o time que melhor paga do Amador do Centro absoluto. Esse time de Jurerê que vai montar aí, imagina. Tá certo. Tá todo mundo querer jogar. Não, Tá mas bom, é tá só bem molhado. churrasco. É só churrasco aí. Tá certo. E essa tua vinda pra Floripa, ela culminou depois de uma passagem por Joinville. Sim. Daí você resolveu, depois de Joinville, você resolveu, vou pendurar a chuteira, é isso? Chovia muito lá, né? Muito, cara. Muito. É igual Belém. Tava em Belém antes, também Sim. chovia muito. Cara, então, eu saí do Remo, né? Joguei a temporada de 23 no Remo. E aí tinha algumas conversas pra renovar lá. E não deu certo. E aí eu fiquei 4 meses parado, porque a gente foi eliminado na primeira fase. E aí eu falei, cara, vou parar. Fiquei 4 meses com a minha família e, tipo, é uma sensação que você não tem enquanto você está jogando, né? Então, assim, cara, é o momento de você aproveitar ali, emendar e ir embora, tipo. E aí o pessoal do Joinville me ligou, me procurou, cara, pô, vem cá ajudar e tal. Falei, pô, cara, tô 4 meses parado e pô, não tô bem, tem que treinar e tal. Isso já era novembro, sei lá, final de novembro. E até eu entrar em forma vai demorar. Falou, não dá tempo e tal. Eu acabei indo, mas assim, eu fui pra Joinville porque era caminho daqui. Sim. Então, assim, se eu fosse pra outro lugar, eu provavelmente Eu não não iria. iria. Então, assim, a minha esposa é minha testemunha. Eu falei, cara, eu vou lá porque é caminho. Vou jogar 4 meses lá e depois eu vou embora. Não quero mais jogar. Olha quem tá ali, você lembra, tá chegando aqui nos estúdios, não deu pra ver na imagem. Chega um pouquinho aqui, Elton, por Continua favor. feio, mas... Elton Continua Luiz. feio. Pô, ninguém me sacaneia, pô, mano. Elton Luiz. Tá bem? Bem, irmão. Não muda nada. E aí, rapaziada? Legal, Foi, Elton. Fadinho, desculpa, foi de longe? Legal te receber. Como é que tá? Só fera nessa No mesa. próximo, hein? Elton vai estar Meu sentado Deus. aqui na mesa com a gente. Bom, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Dá pra ver aqui? Dá pra ver, dá Tá, pra mas ver. eu não sou importante. Manda bala. E aí eu só joguei no Joinville, né? Porque era meio caminho de Florianópolis. Eu falei, cara, acabou, mudança pra lá e embora. Acabou que eu joguei 3, 4 jogos e só pedi pra sair. E virou matéria se abraçado com o presidente, é o Wendausen? Não. Do Grêmio Cachoeira? Não, Wendausen não, é o... E fugiu o nome. Mas virou matéria que você... eu ia falar assinou o contrato, não assinou, não, acertou pra fazer umas partidas ali com o Grêmio, é isso? Sim, tem jogado amador lá, joguei 2 jogos amador lá com o Grêmio, Cachoeira, né? O André, que é o treinador. O André. É treinador da escolinha do meu filho ali, no Trevo ali. Aí me convidou pra jogar, aí quando eu posso, quando eu tenho tempo, eu consigo ir lá jogar com eles lá, brincar um pouquinho. Competir um pouquinho também, né? E é isso. O André é esperto, fez uma permuta, ó, eu não cobro a mensalidade, você joga lá pra gente. Que legal, Muriqui. E quando você fala em Floripa aí, até você falou, né, era metade do caminho, por isso que eu passei por Joinville. A mulher dele é tipo do Wagner Love. Disse, não, Belém tá bom, vamos lá pro sul. Vamos lá pro sul. Apesar que minha mulher gostava de morar em Belém. Tá Belém? A gente morou num condomínio bem bacana lá. E conheceu muita gente. O pessoal, tipo, é bem receptivo, sabe? Ela criou bastante amizades ali.
Eu ia te fazer a pergunta seguinte, se agora é para criar raízes, depois de viajar o mundo, depois de estar sempre mudando Florianópolis, para criar raízes da família. A ideia é essa. A ideia é fixar aqui, né? A gente é carioca, né? Eu sou carioca, minha esposa nasceu em Minas, mas foi muito cedo pro Rio. Então, assim, é uma carioca disfarçada ali, minha... mas, assim, a ideia é que a gente permaneça aqui, né? E fica aqui, porque nossos filhos estão adaptados aqui, gostam aqui, pra gente ter uma qualidade de vida que te oferece, que você não vai encontrar em lugar nenhum no Brasil, né? Então, assim, você consegue viver bem, tranquilo, seguro, né? Eu acho que todo mundo procura isso pra sua vida, né? Então, sai da loucura que tá o Rio, né? Bem perigoso e ficar nessa tranquilidade aqui. Seus filhos nasceram onde? Na China, Os dois? os dois. Então tem dupla nacionalidade? Não tem. Ah, Não? Não, a China não... Não faz isso? Não. Ah, legal. Tu nasce lá, eles te dão um documento no hospital, que é pra você no consulado fazer a certidão, né? Aí tu vai com esse documento, você faz a certidão. Aí quando você faz a certidão no consulado provisória, aí quando chega no Brasil, tu tem que procurar um cartório pra fazer a original do Brasil. Teria que ser uma mulher chinesa, daí teria direito à Entendi. nacionalidade. Exatamente Não isso. foi o caso. Legal demais. E você falou ali da sua esposa mineira, né? Mineira. E a gente tinha é quase uma carioca, você falou ali, né? A gente tinha amigos, tem amigos, um casal de amigos que são mineiros, né? A gente adora eles. E eu brincava assim, é tipo carioca mesmo, mas sem praia, né? É tipo carioca, mas sem praia. A brincadeira, o jeito de falar, assim. Conheceu ela na passagem lá pelo Atlético? Não. Então, ela nasceu em Cataguases, que é interior de Minas Gerais. Ela foi muito cedo pra Muriqui. Ah, tá. Eu conheci ela em Muriqui. Ela mora na rua atrás da minha, onde meus pais moram. Então você conheceu ela em Muriqui. Que legal. Taguados, eu acho que o jogador de lá, eu acho que é o Ellerson, esse goleiro do Fluminense é de lá. Tinha também o Valmir, lateral esquerdo, que era de... Acho que não sei se é Santana de Cataguases, alguma coisa assim, tem Cataguases no nome. E o É do Gledson, lado. e o Gledson vai também lá dessa região aí. O Esqueci o nome da Gledson tá cidade. jogando ainda. O Gledson tá jogando, vai subir com Santa Catarina, hein? Que legal. Eu tive com eles esses dias atrás. Que legal. Galera, acho que chegando no É isso? encerramento aqui Não, do não, nosso vamos até às bate-papo. 4 da tarde. Então Resenha, vai embora. vai embora. Resenha legal demais. Muriqui, desculpa as brincadeiras, mas realmente te reencontrar depois de tanto tempo, né? E ver que você tá legal pra caramba. A gente viu a foto, quando você bateu a foto com o presidente do Grêmio, com o técnico do Grêmio, né? A gente viu a foto. Olha só o Muriqui chegando na área, que legal. Quando você esteve no Joinville também. E muita história, né, cara? Muita resenha pra gente falar. Vamos ter que te convidar de novo, vamos ter que te levar no Clube da Bola do sábado, pra gente também Vamos bater um papo ao vivo aí pra toda Santa Catarina. Alisson, quer encerrar com alguma... Cara, é um uma prazer. mensagem pra gente O encerrar Muriqui esse faz programa, parte da minha história como profissional. Nossa, no isso. primeiro ano como repórter de rádio, setorista do Avaí, ele foi uma das gratas contratações naquele ano e eu tive a possibilidade de trazer a informação em primeira mão. O Mancha e o Jorge sabem como é que funciona pra gente da profissão. Quando a gente estoura, quando descobre algo antes da concorrência, isso é um motivo de felicidade. Então, o Muriqui faz parte do meu crescimento profissional. Acompanhei todo aquele processo dele, a passagem dele na segunda vez pela ressacada, aquele sucesso do Avaí culminou, acho que foi com a sexta colocação no Campeonato Brasileiro. Até hoje a melhor campanha de um time catarinense na elite. Então foi um ano especial que eu guardo com carinho enorme, sabe? E o orgulho de a gente saber, né, de que um jogador de nome, conhecido, estava vindo para um time de Florianópolis naquela época, né? Onde Florianópolis começou a ganhar ainda mais destaque com o Avaí, com o Figueirense. Muriqui tem história e que legal que as raízes, agora nessa tua fase da vida, estão aqui em Florianópolis. Pra gente terminar, Jorge, um pensamento, uma reflexão, assim, pro programa terminar naquela vibe lá pra cima. Responsabilidade. Eu ia até perguntar pra ele se ele acompanha, tem ido os jogos do Avaí, leva as crianças no jogo, ainda não. Cara, não fui ainda. É pouco longe pra mim ir, né? Sair de Jurerê e a maioria dos jogos são à noite. Então, assim, meus filhos estudam, Série B joga muitas vezes durante a semana. Então, assim, é meio complicado. Mas eu quero ir, assistir, quero me tornar sócio do clube também, quero estar mais presente. Como eu tô numa fase de adaptação, ainda não consegui ir, mas breve vou... Pra ser um torcedor, que daí é outra situação, né? Não quero pegar no teu pé, mas tem um aeroporto ali pertinho, dá pra ir de jatinho. Pega o teu jatinho lá em Jurerê, é um pulo. É que não tem tempo de eu colar e pousar. Tá certo. Uma coisa que eu não que aqui é muito pouco, eu vi lá quando fui no Rio, tive lá na Barra, helicóptero. O tempo todo. Passa um helicóptero, a cada 2 minutos passa um helicóptero. Aqui a gente não vê, ou é só o da polícia ou eu passei, SAMU. eu vi um... Lá o tempo todo. Eu vi um voo do drone lá em Jurerê, tinha um heliporto com um M assim, ó. Será que é de Muriqui? Pode ser. Legal demais te receber, cara. Esperamos te receber
em outras oportunidades aqui no Grupo ND. Obrigado pelo convite, a resenha foi muito boa, né? Tô de folga, tô de férias, né? Tô aposentado, então sempre que precisar, tempo livre que não falta, tô aí. Legal, esse papo foi com o Muriqui. A gente tá sempre com um episódio novo do podcast do Clube da Bola, toda semana no YouTube, no Spotify e também no ndplay.com.br.